Desde 1974, a Dupont Spiller Fadanelli tem sido sinônimo de excelência jurídica. Impulsionando o sucesso de seus clientes e suas empresas. Para alcançar esse objetivo, em cada caso e em cada desafio, são as conexões humanas que norteiam as nossas ações. Somos mais do que advogados. Somos promotores de mudança, catalisadores de crescimento e agentes de evolução. Estamos estrategicamente presentes nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo e Sorriso. Além de contar com uma ampla rede de escritórios parceiros em todo o Brasil e correspondentes internacionais em cada parte do mundo. A combinação entre tradição, empatia, conhecimento e tecnologia nos coloca na vanguarda do setor jurídico. Prontos para continuar impulsionando um futuro de sucesso. Em que as pessoas são o coração de tudo o que fazemos. Dupont Spiller Fadanelli, advogados. A advocacia que impulsiona negócios. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Xplay TV, a plataforma de streaming que flui com os seus movimentos e vai até onde você está. Dos estúdios para as ruas, para as empresas, para os eventos. A Xplay TV acompanha os tempos. E você? Sorria, você está na Xplay TV. Chegamos à edição de número 160 do Bom Dia TI. São 16 anos de história. E vocês sabem que essa história vai ser contada um pouquinho depois pelo presidente, mas começou com muito trabalho e continua, mas a gente está muito feliz em sempre ver essa comunidade reunida nas primeiras sextas-feiras do mês, ou excepcionalmente como neste mês, ao menos a sexta-feira que antecede ao Dia dos Pais. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Ao longo dessa trajetória, o encontro se consolidou como um principal ponto de café, informação e interação. Reparem que esse mote, pessoal, a gente traz desde o início. Sempre buscamos oferecer um bom café a todos, trazer informação de conteúdo relevante e promover o networking
entre a comunidade. Conectamos empresas, profissionais, parceiros para partilhar boas práticas, tendências e oportunidades. Cada edição reforça o compromisso do Trinopolo com a inovação, o desenvolvimento regional e a formação de líderes e times que movem o ecossistema de tecnologia. Hoje celebramos o passado e, sobretudo, seguimos olhando para o futuro. Agradecemos a todos os participantes dessas 160 edições do Bom Dia TI, todos os palestrantes, todos os apoiadores, todos os patrocinadores. Hoje, em especial, agradecemos aos patrocinadores de 2025, a Azura, Sirion, a Energy Telecom, Keyworks, a Mercanet, Nomad, Soluzione, Xplay TV, e os apoiadores, a SIC Caxias, Dupont Spiller Fadanelli Advogados, a Vitivinícola Jolimon, Sebrae Caxias. E também agradecemos a Casale Decoração e Eventos por deixar o nosso evento mais florido. Convido a todos a registrar esse momento em suas redes sociais, marquem um @Trinopolo, as redes estão aí no folder da mesa, para podermos compartilhar o evento pela visão dos participantes. E agora eu convido nosso presidente, Sandro Wegner, para a sua fala. Bom dia, pessoal. Agora acho que está me ouvindo bem aí, né? De novo, mais um Bom Dia TI, agradecer a presença de todos vocês aqui. É maravilhoso estar aqui com todos. Cada vez o nosso evento mais cheio, pessoas que eu às vezes não encontro no dia a dia, tem uma oportunidade muito legal de estar conversando aqui. Então é muito bom ver vocês aqui. Obrigado também pela presença do vice-prefeito de Flores da Cunha, seu Márcio Reck, a Yara, a gente já se conhece há bastante tempo. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E uma edição especial, né? Edição 160. Como nós temos 10 eventos por ano, a gente está falando aqui de 16 anos de Bom Dia TI, 16 anos a gente se encontrando aqui. E aí eu conversei com o Edson como era esse evento há 16 anos, né? Como ele chamava, quem que ainda vem no Bom Dia TI e vinha lá, começou a vir lá em 2016, né? Então a gente trouxe umas telinhas aqui, ó. Assim era o nosso convite, né? Começou com café com qualidade. E graças a Deus mudou para Bom Dia TI, né? Ficou bem melhor e eu acho que tem bem a ver com o nosso começo aqui. Eu gosto muito, para mim, a primeira sexta-feira. Excepcionalmente nessa, nós fizemos na segunda sexta-feira em função de férias escolares e também a proximidade com o Dia dos Pais. Mas sempre na primeira sexta-feira do mês, a gente já sabe que tem reservado esse momento aqui, né? E a gente começou lá 4 de setembro de 2009. E aí eu comecei a observar, era às 8 da manhã também, até às 8h30 tinha o café, depois uma breve apresentação e a palestra. Não mudou esse formato. E é algo que às vezes a gente sempre fica buscando, tudo tem que inovar, tudo tem que fazer diferente, e a gente faz o evento no mesmo formato e ele aumentou em sucesso, em qualidade, e as pessoas se programam para estar aqui com a gente. A gente trouxe também algumas fotos aí para encabular alguns aí, ou se orgulhar dos cabelos não tão brancos, né? Nosso primeiro presidente aí, o Márcio. Quem se achar aqui nessas fotos, depois fala comigo, aí a gente faz um outro momento, aí de repente inclui num webinar do Trinopolo, alguma coisa assim. E eu observei também a grande presença feminina já no Trinopolo, lá no Bom Dia TI, em 2009, né? Então a gente já podia ter começado o Trino Mulher há mais tempo. Muito legal ver que não é um evento que tem apenas homens por ser de tecnologia, e a gente agora está forte com o Trino Mulher para atrair também mulheres para esse universo de tecnologia e, como eu sempre digo, buscando lideranças na tecnologia. Aí outras fotos rapidinho, aí, mostrando ali, aqui eu acho que era no Blue Tree, né, Edson? No Blue Tree, presidente o Tessari, Charlie, que eu vi aí, ó, também. Charlie não tem muito problema com barba branca e tudo mais. Aqui já na SIC, Fernando, que eu vi aí, foi o nosso último presidente, depois passou para mim o bastão. É isso aí. É sobre isso.
Então, a gente está aqui há 16 anos, só melhorando esse evento, e é muito bom estar aqui compartilhando esse momento de descontração, tomar um café, rever vocês aqui já há 16 anos. Falar também um pouquinho da importância do Trino na nossa sociedade. Final do mês passado, nós participamos como braço de tecnologia num evento do Senac, um evento chamado Vocacionado, que foi discutido as necessidades da nossa região para cursos profissionalizantes, cursos de necessidade mesmo da nossa região. E como braço de tecnologia, o Trinopolo estava representando Caxias do Sul e a Serra Gaúcha. Espero que tenham assistido também, tenham gostado do nosso webinar que nós fizemos com o Dash GPT. Todo mês temos um webinar do Trinopolo trazendo conteúdo. Peço que compartilhem, assistam e nos deem sugestões se entenderem que a gente está sempre buscando melhorar esses eventos. Temos um podcast que a gente fez também agora essa semana com a X-Play TV. Vai ser, acho que, divulgado semana que vem. Então, peço que também vocês compartilhem, assistam e nos tragam sugestões. É isso. Temos agora domingo o Dia dos Pais. Quero deixar um abraço para todos vocês desse dia muito especial. Eu sou pai, encontro aqui vários pais. Aproveitem o dia de vocês. Feliz Dia dos Pais a todos. E agora fiquem com o Marcos Tonin, nosso palestrante aqui, e é o motivo de vocês estarem aqui também. Um abraço a todos. Sandro, se me permite, eu tenho um recadinho antes ainda de chamar o Sandro. Pode ser? Desculpa. Tu que manda. Obrigado, pessoal. Valeu. E já que a nossa palestra hoje é sobre marketing, eu quero deixar um convite especial para todos. O Let's Marketing 2025 está chegando e é um evento reconhecido como um dos maiores de marketing de Caxias do Sul. E ele vai acontecer no dia 10 de setembro, aqui na SIC, reunindo mais de 900 profissionais, empresários, estudantes, em uma tarde de imersão completa, conteúdo de alto impacto e networking de verdade. Com o tema As Regras do Jogo Mudaram, a edição deste ano promete surpreender. Serão 25 especialistas no palco, entre eles grandes nomes nacionais como Rafael Guizzo, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Galileu Nogueira, Diandra Santos e Alice Bastos Neves, e compartilhando tendências, estratégias e visões que estão moldando o futuro do marketing. Temos as inscrições através do letsmarketingoficial.com.br, nós vamos divulgar por nosso e-mail, e eu convido vocês a assistir rapidinho o vídeo do evento, por favor. O maior evento de marketing de Caxias do Sul está de volta, com mais de 20 palestrantes: Rafael Guizzo, Galileu Nogueira, Lucas Lerman, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Diandra Santos e muito mais. A regra do jogo mudou. O marketing chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta o seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias. Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização: SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Gente, no final, eu quero deixar já avisado, nós vamos apresentar um projeto que a gente estamos nos engajando junto com a Prefeitura de Flores da Cunha, que a Yara e o prefeito Márcio estão aqui para apresentar rapidamente, que a gente pede o apoio de toda a comunidade e aguardar aí para essa apresentação. No nosso encontro de hoje, o tema é prático e direto: como transformar colaboradores em influenciadores que geram engajamento e vendas com autenticidade. E o nosso convidado de hoje, Marcos Tonin, marqueteiro, confesso, especialista em marketing e comunicação, mentor e palestrante do Sebrae, professor da UX e vencedor do The Best Speaker Brasil 2024 em comunicação e marketing. Com mais de 15 anos de experiência, transforma estratégia em resultados práticos e já impactou milhares de profissionais pelo projeto Marqueteiro Confesso e pela comunidade Confessionário. Convido a acompanharmos a fala de Marcos Tonin. Bom dia! Aí, agora sim. Antes de a gente começar oficialmente aqui, eu vou aproveitar alguns ganchos e alguns recados. Eu vi o presidente mostrando o tempo aqui de Trinopolo, eu brinquei antes que
Sou parceiro do Trinopolo, eu acho que a primeira palestra que eu fiz para o Trinopolo foi As redes sociais estão chegando. Faz bastante tempo já, né? Muito bem. Bom, parabéns por todo esse tempo, pela quantidade de eventos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Segundo ponto, eu queria reforçar esse último recado que apareceu para vocês aqui na tela. O ano passado, eu tive a oportunidade de estar nesse palco aqui no Let's Marketing, e é um evento incrível. A gente precisa valorizar muito os eventos que a gente tem na região relacionados a esse tema. Eu viajo o Brasil trabalhando com palestras de comunicação, de marketing digital, vejo isso acontecendo em muitos lugares, e o evento que eu participei o ano passado aqui não perde em nada, e muito pelo contrário, ganha de muitos dos quais eu ando participando e palestrando. E provavelmente esse ano ainda estará melhor. Então, participem do Let's Marketing, vai ser muito valioso para todos vocês. Bom, dito isso, nosso papo hoje é esse. Eles aparecem, a empresa cresce, e influenciador que vende se faz em casa. Gente, de verdade, isso não é uma palestra, e o que eu preciso fazer para vocês hoje é um convite. Eu vou fazer esse convite do fundo do meu coração, não é ofensivo, mesmo que possa parecer agora, calma, e vocês não precisam responder esse convite agora, a gente vai voltar a falar sobre ele no final do nosso papo. Mas o convite que eu queria fazer para vocês durante o nosso café da manhã é exatamente esse. Seja o próximo idiota. E, de novo, calma, tá tudo bem, depois a gente fala sobre ele, vocês não precisam responder isso agora, mas esse é o convite. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Tonin, fui super bem apresentado aqui pelo Edson, trabalho com o Sebrae já do Rio Grande do Sul há muito tempo, agora com os Sebrais no Brasil inteiro, e tenho esse projeto chamado Marqueteiro Confesso, onde vocês podem continuar acompanhando esses conteúdos, falar sobre comunicação, sobre marketing digital. Vai ser um prazer ter vocês junto comigo dentro dos meus canais digitais. Dito isso, eu quero começar a palestra falando sobre um livro. Alguém conhece esse livro chamado Mindset? Já viu? Ótimo. Para quem viu, ótimo. Para quem não viu, é só um pequeno spoiler. Na verdade, não é nem spoiler, é só um ajuste aqui sobre atitudes mentais que é dito dentro desse livro. Existem dois tipos de atitudes mentais. A primeira é uma atitude mental fixa. E o que seria uma atitude mental fixa para o nosso papo dessa manhã? Tudo que eu vou falar aqui não serve para o negócio de vocês. Ah, no meu negócio não dá. Ah, aqui em Caxias isso não funciona. Ah, para o meu tipo de produto e serviço não vai dar certo. Então, se a gente bloquear tudo o que for dito, a gente vai estar tendo uma atitude mental fixa. E eu convido vocês para vocês ouvirem tudo que vai ser dito agora, e a gente não tem essa atitude mental, inclusive tenha essa atitude mental, que é uma atitude mental progressiva. Realmente, eu posso já ter até testado isso e não deu certo, mas se eu fizer isso de uma outra forma, pode funcionar. Ah, eu nunca arrisquei fazer isso, quem sabe eu possa arriscar e possa ver resultados diferentes. Então, a atitude mental progressiva é para a gente entender possibilidades e dar possibilidades para tudo que a gente vai ver aqui durante essa manhã. Tá tranquilo isso para vocês? Pode ser? Seguimos nessa? Vai ser melhor, podem acreditar. Gente, quem aqui no seu negócio tem rede social? Levanta o braço. Quem tem rede social no negócio? Beleza, enorme maioria. Quem aqui gostaria de se aprender a trabalhar melhor, gostaria de vender mais na sua rede social, usando ela? Ah, agora tem até sorriso junto. Tá, agora presta atenção, eu preciso de muita sinceridade no que eu vou perguntar agora. Quem aqui, muitas vezes, quando pensa que tem que postar uma coisa, pensa assim, eu estou de saco cheio de fazer isso? Eita, não é para levantar tanto braço assim, né? Se acalma. Mas, ó, eu sei, eu pergunto isso porque eu sei que isso está acontecendo. Essa grande relação, né, entre nós e os canais digitais não tem sido tão boa assim. Então, quem sabe um dos meus papéis hoje, eu trago essa missão para mim, seja levantar uma bandeira de paz entre vocês e os canais digitais de vocês. Porque vocês sabem que para pensar na comunicação, para pensar no post, não precisa gostar de fazer, né? Só tem que fazer, é só isso. Agora, é claro que vocês não vão fazer algo que machuca o dia inteiro, sabe aquela coisa que parece que está colocando uma faca no peito? Não, não dá. Então, a gente tem que entender isso, pelo menos, como um processo, uma parte do nosso trabalho ou uma parte muito importante do nosso trabalho. E aí a gente vai tornar, obviamente, as coisas muito mais leves para a gente poder seguir em frente. Combinado? Bom, eu falo isso baseado em algumas situações que vivi. Eu já fui uma empresa que vendeu posts para as outras empresas há muito tempo atrás. Eu já fui alguém que acreditou num sonho de comunicação digital. Esse aqui, inclusive, foi a materialização desse sonho. Lá em 2015, 2016, eu escrevi um e-book, que foi esse aqui, pensando em vender ele para o mercado e ficar muito rico com a venda que iria acontecer. Era esse mesmo pensamento, né? Na inocência da época, eu pensava quantas contas em banco preciso ter
para colocar todo o dinheiro que vou ganhar. E aí coloquei esse e-book para vender, só que ele simplesmente não vendeu nada. É isso aí. Nem a minha mãe não comprou nenhum aqui para me ajudar. Ela não tem culpa nenhuma, nem saberia onde encontrar isso. Eu não consegui me registrar naquele momento, mas eu encontrei esse gifzinho aqui que mostra bem como eu me senti. Eu realmente estava muito triste e decepcionado. Eu falei, cara, esse negócio não funciona. E é por isso que eu estou contando essa história para vocês, porque vocês estão diante de alguém que já pensou que marketing digital não funciona. Ou sabe aquela história de funciona, mas não funciona para mim, funciona para os outros? Pode ser isso também, né? Não lembro bem qual foi essa relação que eu tive, mas eu não queria mais falar sobre o assunto, fiquei triste, decepcionado e falei, bom, vou pensar em outra coisa. Que bom que não foi por muito tempo que fiquei ali desanimado e chorando e muito triste, né? Juntei os pedaços e comecei a entender tudo que já tinha vivido, tanto na prática quanto na teoria, e segui em frente. E uma coisa eu trouxe comigo que eu queria trazer para vocês agora e mostrar isso para vocês, que é algo que na teoria parece tão simples, só que na prática da comunicação digital pega tanto que trava a comunicação. Eu queria dizer para vocês algo que inclusive é contraintuitivo, porque a gente aprende desde criancinha que a gente precisa acertar sempre. E eu poderia dizer para vocês que na comunicação digital vocês podem errar. E se errar, está tudo bem. Por quê? Primeiro, porque é ser humano e ser humano erra. Segundo, já perceberam quanto essa parada aí de comunicação digital é rápida? A gente aprende a fazer alguma coisa, está super feliz com isso, olha para o lado, já está todo mundo fazendo outra coisa aí. Essa é a questão. E qual é o tamanho do erro? Gente, a gente errar hoje, tem muito medo de fazer um stories, meu Deus, se escreveu alguma coisa errada, apaga, pede desculpas, corrige, ou deixa assim mesmo. Para quem posta bastante aqui sabe, né? Quando erra aí que o post bomba mesmo. Só que a gente não vai usar isso como estratégia. Mas a gente precisa saber que isso acontece. Faz parte do processo. E, de novo, na teoria é simples, mas na prática muita gente não se movimenta por causa deste medo aqui. E o segundo ponto que eu já quero entregar de cara para vocês é que a gente está falando sobre relacionamento. O que, de novo, na teoria é simples, mas na prática a gente peca demais. Porque esse senhor aqui é uma empresa, essa senhora é uma cliente, a gente está sempre dando as costas. O que é dar as costas? Imagine vocês no trabalho de vocês, cada um executando a sua tarefa. Vocês estão trabalhando aqui. E aí eu tenho que postar algo. Vai lá para o computador ou para o celular e posta. Sabe o que a gente pensa depois que a gente posta? É que tem que voltar para trabalhar. Como assim voltar para trabalhar? E o que você estava fazendo ali? Você ainda não tem uma consciência clara que isso é trabalho, que isso é parte do trabalho, que isso é uma parte muito importante do seu trabalho? Então, se eu não tenho a consciência de que isso é parte do meu trabalho, todas as vezes eu voltei para trabalhar. E quando eu voltei para trabalhar, eu dei as costas. Eu dei as costas para as relações, para as interações, para a própria observação da minha comunicação. Deu certo, como posso replicar mais sobre isso? Deu errado, o porquê pode ter dado errado. Analisar o que estamos fazendo e o movimento que estamos gerando dentro desses canais digitais. Por isso, esses dois processos são muito óbvios. E quando a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre pessoas. Essa frase, que é uma frase incrível de Marco Aurélio, diz que as pessoas elas não querem falar com empresas sem rosto, elas querem falar com as pessoas que estão lá dentro, e as pessoas que estão lá dentro são vocês. É a mesma teoria que a gente tinha antes da internet, na época que atores e atrizes apareciam nas novelas e depois iam para o comercial e seguravam um produto, a gente acreditava naquilo e comprava aquilo. A grande diferença é que o de hoje é que os atores e atrizes somos nós, são vocês. E é isso que as pessoas querem, porque isso é processo gerador de confiança. Confiança dá muito dinheiro. A gente compra e vende por confiança todos os dias. O Zig Ziglar disse, se as pessoas gostam de você, elas te escutarão. Agora, se elas confiarem em você, elas farão negócios com você. E é isso que a gente precisa começar a ter uma compreensão mais clara de que comunicar através de canais digitais não é postar algo na internet. É criar uma comunicação que vende, que gera resultados e, a partir daí, nossa empresa melhora. É exatamente essa a linha de raciocínio que a gente estabelece aqui. Só que, ao contrário da gente que está aqui discutindo esse papo, mesmo que não seja fácil, a gente está aqui discutindo isso, muitas empresas não estão dando bola, estão achando que está tudo bem. E, quem sabe, não se dão conta que vivem dentro de um ciclo vicioso da sua comunicação digital. E o que é esse ciclo vicioso? Você posta alguma coisa, onde você está postando, está caindo num lugar cheio. Instagram está cheio, Facebook está cheio, a caixa de e-mails está cheio, o WhatsApp está cheio. Se está tudo cheio, as pessoas não conseguem prestar atenção, porque é muita coisa junta. E aí,
essa comunicação não recebe interação. Não tem cliques, não tem compartilhamentos, não tem comentários, a pessoa não vai para onde você quer que ela vá para ir lá comprar determinado produto ou serviço. E toda essa comunicação não está gerando clientes. E aí a empresa pensa, tenho que melhorar. O que já é um grande passo, pensar que tem que melhorar. Mas a melhora efetiva não acontece. E a gente vai lá e posta de novo, que vai para um lugar cheio, onde as pessoas não prestam atenção, onde ninguém interage com a minha comunicação, não tem cliente, penso que tem que melhorar, e não saio disso nunca. Outro dia, contando sobre o ciclo vicioso, uma moça levantou a mão e falou, Marcos, eu não estou no ciclo vicioso. Eu falei, parabéns. Ela olhou para mim e disse, claro, eu nem posto ainda. Eu falei, não postar não te coloca numa situação melhor. De verdade. Agora, quer saber? Para todos os negócios que estão aqui, independente se você não posta, se você posta pouco, ou se você posta muito, mas quer mais resultados, romper um ciclo vicioso é igual para todos vocês. E isso é maravilhoso. E quando eu começo esse assunto, a empresa ela dá um passo para trás. Eu sou daqui, tá? Então, na nossa região, isso ainda é mais comum. Ela dá um passo para trás e diz, quanto custa? E aí eu digo, calma, relaxa. Te dá uma boa notícia. Custa nada, não é dinheiro. Ela diz, então pode falar. Tá bom. Só que a questão é, se custasse algo, quem sabe fosse mais fácil. Se fosse pagar por isso, quem sabe fosse mais fácil. Só que não resolve. A questão é, não resolve. Então não é o dinheiro. Se fosse, seria legal, mas não é. Não seria ruim, entende? Seria bom, mas não é. O que a gente precisa aqui, hoje, quem sabe seja o principal ativo da humanidade. Algo que é limitado. Todos nós temos exatamente igual desse ativo. E todos nós, provavelmente, gostaríamos de um pouquinho mais dele todos os dias. E vocês dedicam um pouco disso para estarem aqui todas as primeiras sextas-feiras de manhã no Bom Dia TI. O que vocês precisam colocar aqui é tempo. É tempo. Se vocês não entrarem no processo, os resultados não acompanharão vocês. Marcos, eu não tenho tempo. Eu sei. É claro que eu sei. Essa é a maior objeção que eu recebo. E eu encontro ela todos os dias. Então eu não estou falando sobre o tempo que passa no relógio. Eu não sei se são 15 minutos, são 20, são meia hora. Não sei. Porque não é esse tempo que a gente está tratando aqui. O tempo que a gente está tratando aqui se chama percepção de importância. E se eu não perceber que isso é importante, eu não vou fazer. Agora, a partir do momento que eu percebo que isso é importante, eu começo a abrir espaço na minha vida para entender que a comunicação através de canais digitais vai melhorar o meu negócio. Então, baseado nisso e nessa grande objeção, eu queria que a gente refletisse junto e vocês individualmente pensassem também sobre vocês. Vocês consideram ter mais ou menos tempo do que essas pessoas que eu estou colocando na tela? Vocês acham que a agenda de vocês é mais ou menos apertada do que esses e essas grandes CEOs que a gente está vendo aqui? Provavelmente, vocês olhem para essas pessoas e digam, acho que a agenda deles é um pouco mais apertada que a minha. Ok, beleza. Mas a pergunta que fica é, se vocês consideram que a agenda dessas pessoas é mais apertada que a de vocês, por que será que elas têm presença em canais digitais? Por que será que elas se comunicam com muita consistência? A resposta é, houve uma percepção clara de importância. Quer ver? Tem uma reportagem da CEO.com que diz que CEOs que interagem com seus canais digitais têm um aumento do preço das suas ações em 46%. Isso aqui é percepção de importância ou não é? Isso é percepção de importância, não é 15 minutos a mais no dia. Então, por isso que eles estão lá. É por isso que cada vez mais a gente vê essas pessoas participando. Ah, mas são grandes empresas, fazem superproduções. Mark Zuckerberg, sofá de casa. João Adib tem papel ali no chão. Kátia Barros, sofá de casa. Isso aqui é superprodução? Será? Não é. Isso é verdade. Então a gente começa a criar um monte de objeções para não fazer que não são verdadeiras e, principalmente, não são necessárias para que a nossa comunicação aconteça. Isso que é bacana. Dar o exemplo aqui não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. E vamos lá. Eu falei sobre os donos, né? E se não fossem só eles? Se não fosse só o CEO? E se a gente tivesse a participação das pessoas que trabalham no negócio? Quanto será que a gente não ia economizar
com um conteúdo que é vazio, que é sem personalidade e que é desconexo com quem somos. E quanto será que a gente não ganharia com conteúdos ricos, verdadeiros e vivos dentro do nosso negócio? Essa reflexão precisa ser feita. A gente precisa começar a pensar isso porque empresas estão mostrando esse caminho para a gente. A gente tem visto isso com grande consistência das grandes marcas, mas a gente já vê o pequeno lá se movimentando, fazendo seu vídeo, viralizando na rede social, mas por não ter base, por não ter estrutura de entendimento, acaba sendo um vídeo, acaba sendo uma presença, uma comunicação, e não entende isso como um processo de constância. O que eu preciso mostrar para vocês é que isso não se baseia apenas em uma opinião do que eu considero ser o fato do mercado. Isso se baseia em uma nomenclatura, em uma estrutura organizada chamada EGC, Employee Generated Content, ou conteúdo gerado pelo funcionário. Então, isso está sendo relatado em metodologia. E a gente precisa ficar atento a isso. E começar a criar o processo dentro da nossa empresa logo. Por quê? Porque estamos fazendo antes. O que a gente tem visto são movimentos esporádicos. Mas como estrutura, eu tenho visto muito pouco. E eu olho e falo com empresas todos os dias. Por isso a compreensão de EGC tem que ser tão clara e rápida. Eu quero fazer uma conta para vocês sobre como seria o nosso combo de EGC. Quanto custa a gente implementar isso? Bom, vamos colocar aqui alguns fatores que vão acontecer na nossa estrutura do EGC. Primeira coisa, quando eu começo a implementar o EGC dentro da minha empresa, eu tenho uma maior interação entre setores. Vão participar mais e se envolver por causa da própria comunicação. Eu tenho novas oportunidades de crescimento combinadas com o desenvolvimento de novas habilidades, uma delas, quem sabe, seja se comunicar, inclusive. Eu tenho um conhecimento maior sobre a própria empresa, falo mais sobre ela, sempre que levo mais mensagens adiante, acabo aprendendo também. Isso é uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser, 95% da nossa base de aprendizagem é quando a gente ensina alguém. Então, acabo aprendendo mais sobre o meu próprio negócio ou o negócio em que estou trabalhando. Eu tenho maior conexão entre os colegas, estamos dividindo tarefas, às vezes até desafiadoras, e crescemos juntos. Eu tenho maior senso de pertencimento e inclusão porque me vejo naquele canal ou vejo as minhas ideias sendo levadas adiante. Eu tenho um orgulho de fazer parte. Eu tenho empoderamento e protagonismo, e aqui, para finalizar, eu tenho um reconhecimento do público interno e externo, porque as pessoas me veem e têm uma tendência, obviamente, maior a chegarem até mim e comprarem de mim. Isso em contextos físicos, loja, por exemplo, é muito evidente. Vendedores que aparecem mais nos seus canais são os mais procurados quando o cliente entra dentro do estabelecimento. O vendedor não conhece o comprador reconhece o vendedor, sente confiança nele e procura ele dentro da loja. Isso aí a gente já estabeleceu e já mapeou dentro de lojas. Agora, a questão é, quanto custa isso? Essa é a conta final para a gente saber se vale a pena ou não vale a pena implementar dentro do nosso negócio. Posso dizer para vocês que isso custa um total de R$0. Custa absolutamente nada. Isso aqui é método, é estrutura, é passo a passo, que não precisa necessariamente ser implementado valores financeiros, né? Aqui a gente gosta bastante disso, né? Esse é o investimento adequado, R$0. Bora lá, então, a gente já pode aplicar dentro das nossas empresas. Isso é uma pesquisa do Edmond Trust que diz: os funcionários são a fonte de informação mais confiável de uma empresa. 70% das pessoas confiando mais neles do que em qualquer outra fonte. Eu poderia trazer várias pesquisas relacionadas a isso, tá? Gente, esse é o fato. As pessoas têm maior confiança, estabelecem relacionamentos mais duradouros e compram mais. Ah, Marcos, mas a minha empresa, eu sou o RH, eu sou o financeiro. Não é o meu papel. Pois é, eu acho que a gente precisa refletir sobre vocês serem ou não serem do marketing dentro do negócio de vocês. A reflexão que eu quero fazer é a seguinte: há 20 ou 25 anos atrás, se eu estivesse trabalhando em uma empresa e vocês me pedissem para digitar algo, eu não digitaria, porque não era o meu papel. Existiam pessoas que faziam isso, datilógrafo e a datilógrafo. Hoje, digitar é profissão ou é habilidade? É habilidade. O que eu quero que vocês reflitam é sobre o que a comunicação vai se tornar ali na frente. Se ela será profissão ou será habilidade. Não vamos perder profissionais de comunicação. Não é isso. Mas será cada vez mais contexto de habilidade para todos vocês conseguirem melhores resultados. Aliás,
Para quem é de RH, se tem gente de RH, a gente já não pede vídeo antes da pessoa, quando vai começar a fazer recrutamento? Ah, manda o vídeo. Pelo vídeo eu sei se ela tem mais competência ou menos competência que a pessoa para executar a função? Não sei. Mas eu começo a fazer a minha seleção por isso, por um processo de comunicação e não necessariamente de habilidade de tarefa. Então, quanto mais eu conscientizo isso, mais eu entro num processo de vender meu produto ou serviço. Porque sim, essa é a grande consequência, onde a gente quer chegar. Eu gosto muito dessa frase do Alvin Toffler, que diz: o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. E quem sabe a gente esteja falando, inclusive, sobre um processo que baseia o final dessa frase, que é fazer diferente. Só que muito cuidado. As empresas nos apresentam uma frase que combate essa, uma frase inimiga dessa, uma frase muito clássica, que provavelmente vocês já ouviram. A frase que briga com essa é aquela clássica que diz: aqui sempre foi assim. Num lugar que aqui sempre foi assim, não permite que esse movimento aconteça, tá bom? Então, a gente fica com esse e deixa aquela de lado. Poderia também trazer vários relatos para vocês de quanto a gente olha para a tela do celular, e aqui mostra que a gente olha mais de 200 vezes por dia. Quem aqui olhou uma rede social hoje? É de manhã cedo. Quem olhou rede social? Quase todo mundo, né? Pois é. Não levantem a mão que eu vou fazer agora, não é para fazer uma pergunta direta e não quero constranger ninguém, mas eu poderia perguntar aqui que empresa postou já hoje de manhã? Pois é. E aí? E aí? Pensem sobre os negócios de vocês. Vocês olharam, vocês foram impactados, vocês sofreram risco, inclusive, de gastar o dinheiro de vocês já de manhã. Ah, Marcos, eu olhei, mas eu nem sei direito o que eu olhei. Está tudo bem, a comunicação não, às vezes não é tão clara quanto você gostaria. Mas dentro do seu cérebro, sinapses aconteceram e você recebeu informações. Agora, se você não comunicou, você não sofreu o risco de vender. Faz sentido eu ter um negócio que, no meu contexto, tem muito mais chance de gastar dinheiro do que botar dinheiro no bolso? Não faz sentido. A gente comunica para correr risco de vender, tá bom? E a gente vai entendendo que a internet ela é a rua mais movimentada do mundo e que a gente joga um jogo dentro dela. Sabe qual jogo que a gente joga aqui? Muita gente levanta o braço e grita: jogo das vendas. Eu poderia apitar aqui e dizer: bah. Não, não é, tá errado. Não é o jogo das vendas. Vendas é prêmio, venda é resultado. O jogo que a gente joga aqui é o jogo da atenção. É esse o processo e é esse o caminho. Só que quando a gente fala sobre o jogo da atenção, a gente tem que entender qual é o caminho de comunicação que a gente cria. Não é mais só sobre vender aquela coisa impositiva do passado. Eu trabalho com um processo que ajuda o cliente a comprar. E como que a gente ajuda através dos canais digitais? Através do conteúdo que a gente distribui. É isso. Robert Rose diz: marketing é dizer ao mundo que você é um rockstar. Marketing de conteúdo é mostrar ao mundo que você realmente é um. Se no passado eu falava para as pessoas, eu sei, eu faço, eu conheço, hoje eu mostro para as pessoas. Todas as vezes que eu falo essa frase, ela vive no lugar em que está sendo dita. Ela está vivendo agora. Se vocês saírem daqui, de alguma forma, vocês falarem que o evento foi incrível, pode ser pelo maravilhoso café, tudo bem. Se vocês falarem coisas boas do que aconteceu aqui, ótimo. Só que vocês vão parar nesse ponto aqui. Se vocês hoje mostrarem de alguma forma, e eu não vou entrar aqui no mérito da forma, pode ser um simples stories, pode ser indo lá fora depois fazendo um vídeo e transferindo um conhecimento, não vamos entrar no grau de profundidade do mostrar, mas se vocês levarem isso adiante, vocês transformam esse ponto numa vírgula e vocês estão mostrando para o mundo o que está acontecendo. E isso é muito poderoso. Não é mais só sobre o que a gente faz. É sobre o quanto a gente sabe sobre o que faz e, de novo, é sobre o quanto a gente mostra disso. Todas as vezes que eu penso nessa relação, eu penso no meu próprio negócio. Eu falo com você sobre comunicação digital, aí você chega lá no @marqueteiro-confesso, fazem 30 dias que eu não posto no feed e nem faço stories. Que sentido faz esse cara falar sobre isso e ele não executar isso? Há uma dissonância cognitiva nesse momento que vocês não conseguem juntar as coisas do cérebro de vocês e dizer assim: falta confiança para comprar dele. Se a gente chega lá e não vê aquilo acontecendo. O dono da academia faz academia? Ah, Marcos, não precisa fazer para ele ter um negócio. Realmente, para ele conseguir o alvará da prefeitura, ele não precisa fazer 30 abdominais e 20 flexões na prefeitura. Agora, para que ele consiga criar a melhor comunicação, mais potente, verdadeira, onde o olho dele brilha para explicar aquilo, ele fazer é fundamental. A dona do pet shop tem gatinho e cachorro, a dona do restaurante gosta do que entrega para o mercado. Porque essa conexão que vocês têm com o negócio de vocês e traduzir ela através da comunicação é fundamental para os resultados. Para quem já me acompanha e já viu algumas palestras minhas, sabe que isso aqui faz parte, mas muita gente não viu. Então vamos lá, vamos entender aqui se faz algum sentido o que estou mostrando aqui, o que estou falando sobre mostrar ser tão potente. Façam um teste comigo, vocês podem ficar onde vocês estão, mas eu gostaria que todo mundo fechasse a mão direita. Aí. Levanta o braço direito lá em cima. Todo mundo, vai, por favor. Perfeito. Agora eu quero que vocês olhem para mim e que vocês mostrem o dedo indicador. Eita.
Acontece. O pior, sabe o que é o pior? É eu olhar para gente que já viu isso e botou o polegar de novo, né, Vivi? Eu tô vendo vocês, viu? Gente, é cedo, né? Confunde. Tá tudo bem para vocês que isso aqui é um polegar? Tá tudo bem? Tá bom, menos mal. Então, olha só, isso aqui não pode ser uma brincadeira dessa manhã. Isso aqui tem que ser uma comprovação real para vocês que o que a gente mostra é muito mais efetivo do que o que a gente fala. E isso aqui que vocês estão vendo, vocês têm que estar olhando, não é para o meu polegar, é para a rede social de vocês. Isso aqui é o Instagram de vocês, isso aqui é o LinkedIn de vocês, isso aqui é o Facebook, não importa, o TikTok, é a estratégia de e-mails, isso aqui é a rede social de vocês. Vocês estão ou não estão potencializando esse resultado, mostrando efetivamente o que acontece ali. E depois de a gente ter passado por esse momento, que acaba sendo uma descontração, mas não pode ser uma brincadeira só, tem que ser uma compreensão, eu quero falar o assunto com certeza mais sério que a gente tem no papo dessa manhã. Eu preciso mostrar para vocês aqui, de uma forma muito clara, a vida de vocês passando nessa tela. Sem nenhum exagero, eu mostro a vida de cada um de vocês passando nessa tela aqui. E essa tela que vai aparecer agora e que vai relatar quem somos, se chama Teoria dos Potenciais. A teoria dos potenciais, ela nos mostra que a gente vive, temos o nosso dia a dia, que a gente lê livros, que a gente participa de aulas, palestras, de treinamentos, que a gente pratica, a gente erra, a gente acerta e que a gente troca, a gente conversa com pessoas. De alguma forma, todos passam por isso todos os dias, não é? Sim, todos passam de alguma forma por isso todos os dias. Então, essa é a nossa vida. O que eu quero mostrar para vocês é que, passando por isso, vocês acumulam um potencial muito grande. E no nosso exemplo aqui, a gente está colocando 90 para 100. Um potencial acumulado muito grande. Se a gente quiser fechar um pouquinho mais o nosso exemplo, pensem nos negócios de vocês. Vocês sabem muito sobre o que vocês fazem e sobre o negócio que vocês vivem. Alguns vivem há mais tempo, têm um potencial acumulado sobre aquilo maior, outros há menos tempo, mas sempre pense o seguinte: ah, Marcos, mas eu entrei faz pouquíssimo tempo. Quem sabe mais sobre o seu negócio? Você ou eu? Você. Não importa se faz um mês que você está na empresa, você sabe muito mais sobre aquilo do que eu sei sobre aquilo. Então é essa a relação, tá? Você tem um potencial acumulado muito grande, sabe muito sobre o que faz. Dito isso, eu vou mostrar que a gente tem um segundo potencial que se chama potencial realizado. Não é à toa que esse potencial está distante, porque é isso que eu tenho visto acontecer lá fora. A gente manter potenciais distantes. E a gente não realizar o que temos de acúmulo e, principalmente, o que estamos continuamente acumulando. Marcos, o que seria realizar? Mostrar. As pessoas tomarem consciência de quem vocês são. As pessoas tomarem consciência de quanto vocês sabem o que sabem. As pessoas tomarem consciência de que o produto ou o serviço de vocês resolve uma dor delas lá no mercado. Se ela não sabe disso, é porque a gente não está realizando esse potencial. É porque a gente não está conseguindo ser efetivo em mostrar. Porque a regra aqui, o resultado não está em manter barras distantes, está em manter barras próximas. Eu acumulo, eu realizo, eu acumulo, eu realizo. A gente falou agora sobre o Robert Rose, falando que do Rockstar, né? Mostrar, a gente viu o dedo, mostrar. Eu estou aqui, de alguma forma, mais ou menos, não vou entrar no mérito do nível, mas mais ou menos estamos acumulando algo. Eu transferir isso de alguma forma, através de uma postagem, é realizar. É mostrar para o mercado o que acontece. É criar percepções no mercado sobre quem eu sou. Uma pessoa que dedicou um espaço de tempo da sua agenda para estar aqui, se mostrar que está aqui, ela parece ser uma pessoa desleixada, uma pessoa preocupada com o seu negócio, uma pessoa dedicada. Provavelmente vocês pensem, poxa, uma pessoa dedicada, não é fácil tirar um espaço para estar aqui. E por que eu não transmito essa mensagem através da minha comunicação, que sou dedicado e estou aqui? Marcos, quer dizer que então, se eu postar que estou aqui, eu vou sair ali fora da SIC e as pessoas vão dizer, olha que dedicada, galera. Não é isso. Agora, eu entendo que se você faz isso, se você demonstra essa dedicação aqui, você demonstra em outros pontos da sua vida. E mostrando isso em acúmulo, sim, as pessoas percebem. E ninguém quer comprar nada de quem é desleixado. Todo mundo quer comprar de quem é dedicado, de quem é focado, de quem consegue mostrar isso e transmitir isso com excelência. Por quê? Se a gente continuar assim,
mantendo barras distantes entre potencial acumulado e potencial realizado, muito cuidado. Porque um terceiro potencial irá surgir na vida de todos vocês. E o terceiro potencial que surge aqui se chama potencial desperdiçado. O que tenho feito por não realizar, por não transferir, por não ensinar o que sei, é simplesmente desperdiçar o potencial que tenho. Com potencial desperdiçado, venda não aumenta. Com potencial desperdiçado, mais dinheiro na empresa e no bolso não acontece. Então eu quero que a gente reflita muito sobre isso e todas as possibilidades que vocês têm de levar a mensagem de vocês adiante através de uma comunicação mais clara e efetiva, para que a gente realize potencial e para que a gente, sim, venda mais dentro dos nossos negócios. Esse cara aqui desperdiçou muito potencial por muito tempo, sou eu mesmo. Porque trabalhei com comunicação por muitos anos e nunca realizei nada. Inclusive tinha uma agência que a agência postava, os criativos postavam, eu não fazia nada, não escrevia e não fazia vídeo nenhum. Era isso, não realizava. A partir do momento que entendo, começo a realizar. O que eu quero que vocês tenham uma compreensão sobre essa foto, não é porque eu estou falando sobre idade. Mais novos, mais velhos, não é sobre isso. É sobre o momento que entendi o processo. Tem uma frase que muitas vezes parece um pouco ofensiva, mas eu acho ela uma verdade absoluta, que diz: a ignorância é uma bênção. Se eu não sei, isso não me machuca. Então a questão é a partir do momento que saio da ignorância e começo a ter entendimento de que se eu realizo, eu vou ter resultados. Acumulo, realizo, acumulo, realizo. Independente de quem vocês são, o negócio que vocês fazem, o que entregam para o mercado. E independente da idade que a gente tem, inclusive. Combinado? Ah, mas é feio ficar falando de mim. De tanto ouvir isso, fiz esse slide aqui. Mas não acho que o cachorrinho seja feio. Feio mesmo é não vender. Só tem uma premissa básica que guia o que vocês podem ou não falar dentro de um canal digital. Sabe qual é? É saber se vocês estão falando a verdade. É só isso. Se você tem uma verdade, você pode falar exatamente tudo o que você quiser. Você está liberado para isso. Agora, é 99,8% verdade. Eu não falaria. Eu desço esse degrau aqui, eu posso tropeçar. As pessoas podem descobrir. Em algum momento único, algum evento único, pode ser que ninguém saiba. Agora, quem consegue manter uma comunicação consistente, mentirosa? É impossível. É impossível. No mundo que a gente vive hoje, eu, pelo menos, não acredito. Então, baseado nisso. Ah, mas o que vão falar de mim? Bom, primeiro, o medo do julgamento não pode te paralisar. Porque julgamento vai acontecer. Nossa, sério? Claro que vai. Porque nós somos seres humanos. Vocês estão olhando para mim agora e julgando. É inerente, faz parte do processo. Ah, mas eu estou com medo daqueles julgamentos mais pesados. Poxa, mas qual é o medo? Ser julgado, ser criticado, ser motivo de piada? Acho que a gente tem que fazer algumas reflexões sobre isso, né? A gente nunca é criticado por alguém que faz mais do que a gente. É sempre por alguém que faz menos. E será que essa pessoa, qual a relação que ela tem com o meu negócio, com a minha vida, com eu ganhar mais dinheiro, com eu melhorar a vida das pessoas que trabalham comigo e da minha família? Qual é essa relação? Será que isso impacta tanto e faz com que eu trave para buscar algo melhor? A gente nunca vai ser criticado por alguém que faz mais que a gente. Muito provavelmente as pessoas que fazem mais virão com apoio, incentivo, dicas, e é esse tipo de gente que a gente precisa procurar para falar sobre comunicação digital. Para quem não faz, a opinião serve pouco, com todo o respeito. Serve muito pouco, porque ela não vive, ela não sente e não passou por esse caminho que todos que começam a se comunicar de uma forma ou de outra, não desejo, mas de uma forma ou de outra, acabam passando. Até porque, às vezes, é a brincadeira saudável ou não tão saudável. A gente se empodera para ir lá poder fazer um vídeo, vai fazer o primeiro, treme, sua, faz o vídeo, posta, sai para respirar. A primeira pessoa que passa do nosso lado, vendo o vídeo, olha para a gente e diz: ah, quer dizer que agora virou uma blogueirinha, né? É uma brincadeira, mas para quem faz, machuca. Aí a pessoa diz assim: ah, desgraçado do Marcos, me fez fazer um vídeo, agora está todo mundo rindo de mim. Será que está todo mundo rindo de você? Ou será que foi uma brincadeirinha saudável / maldosa da pessoa que te conhece? Então a gente começa a fazer análise sobre cenários que não estão dentro do celular, mas que estão dentro da nossa cabeça para que essa comunicação aconteça. E eu fiz esse convite no começo do nosso papo, falando: seja o próximo idiota. Só que a grande verdade aqui é que esse não vai ser o convite dessa manhã. Seja o próximo idiota é a minha história. Esse cara que está aqui embaixo das cobertas sou eu, né? Não literalmente, mas na figura do Marcos. Por quê?
Porque eu era o cara que ficava embaixo das cobertas, analisando todas as pessoas trabalharem o seu processo de comunicação e falando, essa pessoa fala mal, se veste mal, tem sotaque, é um idiota e tudo mais. Quem sabe, eu, de um determinado tempo da minha vida, eu tenha sido o maior analista de idiotas do Brasil. Pelo menos relacionados ao meu tema, que é marketing. Mas mesmo sendo tão bom em analisar idiotas, eu nunca ganhei R$1 por causa disso. Ninguém nunca me pagou por causa disso. Eu pensei, beleza, estou muito bom, sou um expert, mas não ganho dinheiro. Será que vale a pena continuar nessa situação? Pensei, não, não vale. E aí eu tive que sair debaixo dessas cobertas, tive que começar a fazer. Aí tive que começar a colocar o meu texto, tive que começar a colocar a minha ideia, tive que começar a colocar a minha cara e fazer o meu vídeo. A partir desse movimento, eu comecei a ganhar dinheiro. Então a questão aqui é que hoje muitas pessoas podem encontrar, espero que não aqui na palestra, por favor, mas muitas pessoas podem encontrar vídeos meus na internet, olhar para o vídeo e pensar, ah, esse cara é um idiota. E o que eu poderia dizer para vocês é que está tudo bem, que esse é exatamente o caminho. E se em algum momento vocês ouvirem algo parecido ou sentirem que as pessoas estão pensando isso de vocês, eu quero que vocês lembrem dessa manhã e vocês pensem que vocês estão exatamente no caminho certo. É exatamente esse o caminho que vai apresentar o resultado ali na frente, se é que vocês já não estão tendo resultados e às vezes até nem já perceberam o que está acontecendo por causa dessa melhor estruturada e efetiva exposição de vocês. Então, na verdade, isso acaba nem sendo o convite para vocês, mas acaba sendo a minha história. Essa história, ela é baseada em mudanças e que me fizeram mudar, inclusive, o ritmo de trabalho que eu tinha ou como eu entregava o meu trabalho. Porque muitas vezes era assim, eu tinha um escritório onde eu juntava os puffs da minha casa para poder entregar o que entregava. Tinha a tábua de churrasco para segurar o computador, porque senão esquentava. Não usava nem o óculos, porque essa luz aí fazia as bolas de luz no óculos, não usava os óculos. Aí tinha pilhas de livro para segurar um iPad velho. E claro que eu queria melhorar, eu queria ter processos, eu queria ter estrutura melhor para entregar o que eu entregava. Porque assim, no final das contas, existia entrega nisso? Claro que existia, porque se não existia entrega, não tem evolução. Mas era precário. Então hoje eu tenho condições de entregar meu trabalho de forma diferente, de ter uma estrutura muito melhor para entregar. Agora, essa mensagem aqui não pode ser baseada em vou comprar coisas para a gente poder evoluir, porque não é essa a mensagem. O processo aqui não é o que eu comprei ou a estrutura que evoluiu. São as possibilidades que eu tive levando essa mensagem para frente. E uma delas é, sim, com certeza absoluta, ter recebido esse convite para poder estar aqui no café da manhã junto com vocês. Então, são por essas possibilidades, são por essas incríveis conexões que acabam acontecendo, que faço o que faço e continuo estruturando mensagem de comunicação digital para que a gente tenha maior compreensão e, por isso, evolua nos nossos negócios. E, baseado em tudo isso, trago essa frase para vocês do Martin Luther King, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Sabe por quê? Porque me preocupa não é o que o teu concorrente faz, mas é o que a gente ainda não faz. Então, esse é o processo de olhar para dentro, esse é um processo de a gente conversar internamente e ver como a gente pode potencializar tudo isso para também poder gritar ao mercado, mas aí gritar os bons, porque os maus têm dominado. As pessoas têm comprado errado, as pessoas têm se frustrado, têm tido más experiências, porque os bons estão calados. Então, quem sabe chegou a hora do movimento dos bons poderem estar falando, aparecendo, divulgando seus produtos e serviços e, a partir daí, melhorando seus negócios. Só que eu falei que tinha convite, né? Vai ter convite. Vai ter convite. Só que não é mais aquele. Então, seja o próximo idiota, acabou virando a minha história. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: tá tudo bem se eu mudar o convite dessa manhã? Tudo certo? Posso mudar? Beleza? Tá bom. Então, o convite que eu vou deixar para vocês é diferente. Não é mais seja o próximo idiota. O convite que eu vou deixar para vocês agora é esse. Que tipo de idiota você quer ser? É isso. Que tipo de idiota você quer ser? O que produz ou o que só assiste? Obrigado, gente. Eu tenho mais 2 recados aqui, pessoal. Obrigado, gente. Olha só. Vou dar 2 presentes aqui para vocês. Primeiro, vou deixar esse QR Code na tela para vocês poderem baixar a apresentação, poderem compartilhar, troquem ideias dentro da empresa de vocês. Esse é o intuito dela, que a empresa se fortaleça na sua comunicação. E depois vocês vão poder encontrar uma aula bem interessante aí sobre organização da estrutura do marketing digital. Esse é o primeiro presente. O segundo presente é o seguinte,
Presta bastante atenção nisso. Já foi ao ar uma foto que eu postei aqui no começo, tá? Lá no Marqueteiro Confesso. Vai entrando aí enquanto eu falo, tem uma foto minha lá. Aquela aí que eu mostrei antes, que eu estou ali na frente, tem as mesas, tá bom? Essa semana é uma semana muito especial para mim. Eu escrevi no texto e na legenda dessa foto. Eu produzi a maior estrutura de conteúdo gratuita que eu já fiz até hoje. Essa semana foi a maior estrutura de conteúdo gratuita que eu já fiz até hoje. Então, se vocês comentarem naquela foto que está aí, a minha foto aqui na SIC, na palestra, se vocês deixarem um comentário, se quiserem deixar um feedback, vai ser maravilhoso, mas qualquer comentário que vocês deixarem lá, vocês já vão receber no direct de vocês a possibilidade de assistir às 3 aulas que produzi essa semana. A única questão, que é importante, preciso deixar isso muito claro, elas saem do ar domingo. Então, vocês têm até domingo para poderem assistirem, e eu aconselho vocês que façam isso, porque a evolução do negócio e dos resultados pode estar nessas 3 aulas gratuitas que estão lá. É só comentar que vocês recebem isso no direct. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Vocês percebam que, em pouco tempo, o conteúdo entregue aqui, as possibilidades que eles abrem para todos nós aqui, fantástico. E obrigado por aumentar essa entrega ainda, né? São mais aulas aqui disponíveis, então, com certeza, isso é muito importante para a gente e nós temos muito para melhorar. E eu convido agora o nosso presidente, Sandro, para fazer a entrega de um brinde em agradecimento pela tua disponibilidade de vir conversar com a gente. Obrigado, Marcos. Antes de entregar o brinde, quero falar que eu também faço vídeos, já me senti um idiota também, e é bem importante isso, a gente comunicar para as pessoas. E hoje eu estou aqui com o meu time comercial, e eu digo que não é só os vídeos que a gente faz, também a gente tem a oportunidade de começar a se envolver com pitches, falar da nossa empresa, falar do nosso negócio que a gente resolve. E eu lembro que quando eu tive que dar o salto assim, de melhoria nessa entrega, eu sempre lembrei que eu fazia isso por eles, porque eu precisava trazer movimento para isso, trazer, como tu disse ali, confiança. Então, se a gente não faz para vender, a gente faz para criar esse relacionamento e por quem trabalha com a gente, dedica tempo e esforço. É isso. Muito obrigado pela tua palestra, foi muito bom mesmo. Obrigado. Tirem a foto lá mais próximo para a gente, lá depois. E falando em comunicação, a gente vai antecipar um recadinho aqui. Hoje nós temos a satisfação também de receber aqui a Viviane, o Leonardo, a turma do LeoV. Pode acionar a Viviane, que todo mundo te conhece igual, né? Tá tudo certo. E a gente está fazendo uma parceria aí com o LeoV também. Eles têm um espaço lá, o LeoV Tech, para a gente trazer conteúdo. Então, quem já antecipa aqui o que a gente vai comunicar para vocês no decorrer da semana também. Quem tiver factuais das empresas que merecem ser destacados, né? Então, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer essa comunicação, esse meio de campo aí com o portal, e também uma coluna mensal que será do Trinopolo também, lançada em breve, para a gente aumentar a nossa comunicação. Que a gente vê claramente que tem tanta coisa positiva aqui na nossa região, das nossas empresas, e que às vezes a gente não comunica. E aí a gente olha para os vizinhos, e eles fazem, às vezes, umas coisas menores que as nossas, mas eles comunicam bastante, e a gente fica olhando, nossa, que região maravilhosa, tá? Nós também temos coisas muito positivas, e a gente precisa melhorar essa comunicação. Isso não estava no protocolo, essa minha fala, mas tudo bem, né? Eu convido agora, é que eu tenho essa preocupação pela comunicação, gente nossa. Eu convido agora a Yara Barbosa, da Prefeitura de Flores da Cunha. Se o vice-prefeito Márcio Reck também quiser acompanhar, por favor. Mas a Yara vai apresentar para a gente uma iniciativa do projeto Flores do Bem, para jovens aprendizes, né? E a gente gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção para que a gente possa se engajar e ajudar esses jovens da nossa cidade vizinha aqui, que faz parte, a comunidade de TI de toda a Serra Gaúcha. Então, Yara, bem-vinda. Vamos falar desse projeto um pouquinho, por favor. O palco é seu. Pessoal, esse projeto da Prefeitura de Flores, a gente conheceu há quase 30 dias atrás. Eu tive o prazer e a honra de ser apresentado para ele. E achei muito interessante, por isso a gente abriu esse espaço aqui para que vocês conhecessem e, de uma certa forma, é um projeto social e um pedido de ajuda. Então,
A gente aguarda depois, quem quiser conversar com a Yara, vice-prefeito, ou com o Edson, a gente está aqui à disposição. Yara. Obrigada, Sandro. Bom dia, então. Depois dessa aula do Toninho, muito obrigada pelo presente de aniversário do café. Eu me sinto honrada de estar aqui. Por muito tempo eu contribuí também com esse projeto, quando eu tinha parceria com o Sebrae. E é uma honra e também uma responsabilidade, porque eu estou aqui para falar de algo que mexe com vidas, com transformação. Eu venho trazer para vocês um projeto que se chama Flores Mais Renda, um projeto que nasceu com o intuito em Flores da Cunha de mudar vidas, de desenvolver pessoas, de transformar histórias. E aí fica uma provocação. Quantos jovens você conhece que têm talento? Mas quantos jovens realmente têm acesso às oportunidades? Quantos jovens acabam perdendo a chance de mudar a sua história? Em Flores da Cunha, nós resolvemos fazer a diferença. A partir de uma iniciativa do poder público, com um olhar sempre atento às pessoas e o desenvolvimento, e aí eu cito a presença do nosso vice-prefeito Márcio Reck e o prefeito César Ulhan, sempre olhando para pessoas, que é comunicação e relacionamento, desenvolvemos um projeto que trabalha a aprendizagem e a qualificação. Nesta tela vocês podem ver jovens aprendizes de 14 anos se desenvolvendo, e aí a gente está falando de conexão e integração, escolas de comunidade do interior e escolas do centro da cidade, se misturando, co-criando juntos, e abaixo a gente tem aí, então, as entregas da certificação, da qualificação que tem acontecido com o Flores Mais Renda. E aí eu venho falar especificamente do programa Jovem Aprendiz, que conecta muito com o que foi falado hoje no olhar do futuro. O futuro está nos nossos jovens. E por muitas vezes os jovens acabam sem saber o que fazer, principalmente quando eles têm 14 anos. E a gente identificou em Flores da Cunha que com 14 anos eles não tinham muitas oportunidades e acabavam se entregando para o trabalho informal. E criamos um incentivo do programa Jovem Aprendiz, em parceria com o SENAC, que trabalha da seguinte forma. As empresas cotizam os jovens de 14 a 17 anos. Muitas vezes as empresas acabavam não cotizando por não ter espaço para receber os jovens. Agora, em Flores da Cunha, as empresas podem fazer parceria com o poder público e a gente coloca os jovens para contribuir no dia a dia nos espaços da gestão municipal. E como que a gente contribui para o projeto? O Flores Mais Renda ele contribui para o projeto da seguinte forma: transporte gratuito para todo o adolescente que se inscrever para o projeto. A gente disponibiliza o local, que hoje é o INTEC, nosso núcleo de extensão educacional, um espaço preparado para que eles sejam desenvolvidos em diversos temas, habilidades, competências. E aí a gente faz o principal, a articulação social. A articulação social por quê? Porque a gente dá preferência para o jovem que é indicado pelo CRAS e pelo CREAS. Jovens que estão passando por dificuldades de vulnerabilidade econômica, então esse projeto muda a realidade, desperta o brilho no olhar, mas também emocional e social. Muitas vezes a gente acha que uma família de classe A pode não ter algum obstáculo ou que pode fazer com que aquele jovem se paralise, mas pelo contrário, muitos jovens também precisam sair de casa, mesmo dependendo da classe social que eles estão. E aí o programa, falando em números, a gente já está na 4ª turma, formamos a 1ª turma, estamos com 3 turmas em andamento, a 2ª turma já está nas empresas e 2 turmas estão, nesse momento, com os jovens de forma online. Por que de forma online? Porque a gente hoje vem pedir uma ajuda para vocês. A gente já impactou e já aproximou 114 jovens. Já realizou 3.400 horas de desenvolvimento profissional.
Aqui na tela tem duas meninas, a Jade, que foi nossa jovem aprendiz na primeira turma e que foi contratada e hoje é estagiária, e a Alessandra. A Alessandra, ela começou o jovem aprendiz com 14 anos e ela já foi contratada para a segunda turma pelo desenvolvimento e desempenho dela. A Alessandra hoje está grávida, mas ela não desistiu, ela permanece frequentando o trabalho. Eu convido vocês a escutarem o nosso convite pelas pessoas que vivem essa realidade e estão sendo transformados. Conheçam o Yuri. Meu nome é Yuri, eu tenho 16 anos, estudo na escola Leonel, estou no 9º ano, tenho 4 irmãos e eu sou o mais velho. Eu comecei a fazer Jovem Aprendiz em setembro do ano passado e antes era aula presencial e agora, como mudou algumas coisas, a gente está fazendo aula online. E para mim, na aula online está sendo mais difícil porque eu não tenho computador e me esforço bastante para tentar fazer no celular. E eu basicamente preferia fazer presencial. Eu me chamo Alessandra Drebes, eu sou diretora da Escola Leonel de Moura Brizola, aqui de Flores da Cunha. A nossa escola está inserida numa comunidade, num bairro de periferia, onde nossos alunos muitas vezes precisam de algumas oportunidades. Um dos nossos alunos, Yuri, faz parte do Jovem Aprendiz. E o Yuri é um menino de 16 anos, ele está no nosso 9º ano. E o Yuri demonstrou muitas melhoras assim, e crescimento nesse período que ele fez parte do Jovem Aprendiz. É um menino que demanda assim, atenção, que ele precisa de um olhar diferente. E a realidade dele também é uma realidade adversa. E desde que ele iniciou no projeto Jovem Aprendiz, a gente percebe um crescimento muito grande nele e com relação a estudo, atitudes e enfim. É um menino que necessita de um olhar mais direcionado, que necessita de apoio, de incentivo, e o Jovem Aprendiz vem conseguindo fazer tudo isso com ele. A gente percebe muito aqui na escola. Gostaria de parabenizar o projeto, o município, porque se percebe que os nossos alunos melhoram muito, que eles abrem os horizontes e com o Jovem Aprendiz eles têm oportunidades diferentes, vivências diferentes, convivências diferentes, e isso vem ajudando muito esses jovens que por vários motivos não encontram outras oportunidades. Eu agradeço essa oportunidade porque agora, como eu estou no 9º ano, nos outros lugares assim eu não consigo trabalhar ainda, mas agora pelo curso que eu estou fazendo eu consigo, e com esse dinheiro está me ajudando bastante em casa, que eu posso ajudar minha família e também comprar minhas próprias coisas. Histórias como essa só precisam de uma chance. Você pode fazer parte desse projeto. Nós estamos aqui hoje e eu queria agradecer imensamente ao Sandro, ao Edson, porque abraçaram a causa, porque acreditam que mais do que o trabalho com a tecnologia é o envolvimento com as pessoas e o como a gente pode transformar realidades. Então a gente está aqui hoje para pedir a ajuda de vocês, porque hoje o projeto está precisando de uma doação de 20 notebooks. Notebooks que podem ser usados. Se você sentir no coração que acha interessante comprar também. E por que a gente está numa rede juntos, né? Eu digo assim, o Trinopolo com a sua rede, com o olhar sincero, e eu fico emocionada porque o Sandro foi meu primeiro chefe. E ele me ensinou que é relacionamento que faz as coisas acontecerem. E quando a gente começa a olhar olho no olho da pessoa, quando a gente olha para esses jovens e a gente vê realmente a vida deles sendo transformadas, a gente se expõe dessa forma. Como uma prefeitura está aqui pedindo essa ajuda. A gente entendeu que mais do que contribuir com esse projeto, vocês podem adotar uma história e transformar vidas. Então, a gente uniu forças com o Trinopolo, muito obrigada. A Prefeitura Municipal por ser responsável do projeto. O Flores do Bem, o Instituto Flores do Bem, então, ele está recebendo os notebooks
principalmente os que não têm nota fiscal, e aí fica o nosso agradecimento. A gente já recebeu 5 notebooks do Trinopolo, que foram entregues ao Instituto do Flores do Bem, que já estão sendo usados por 2 jovens aprendizes. E a gente tem também uma parceria muito forte com o Senac, porque eles acreditaram no projeto. Em 2023, ainda não era permitido ter jovem aprendizagem fora dos ambientes do Senac, mas eles trouxeram para Flores da Cunha, e isso realmente tem mudado a vida dos adolescentes. Então, fica aqui o meu muito obrigada e o meu convite para que vocês entrem em contato com o Edson, se vocês sentiram que podem fazer a diferença, ou daqui a pouco você não pode, mas conhece alguém que pode, a gente está de braços abertos, esperando. Então, obrigado, Yara. A gente, com certeza, percebe e tem essa missão enquanto entidade de TI. E aí não estamos falando do Trinopolo enquanto uma governança, enquanto algumas pessoas, presidente, outro, né? Nós estamos falando de uma comunidade. E a gente sabe quanto a gente já fez de iniciativas. Recentemente pediram até mouse para a gente, né? Com fio, né? O Deboni está aqui, obrigado, né? A gente vai conseguindo para um projeto, depois nos pedem computadores, fizemos o Levanta TI, que arrecadamos computadores, manutenção desses computadores, foi para doação. Muita gente está conseguindo, às vezes, mudar de vida. A gente não sabe o que um computador usado, que às vezes a gente usa pouco, pode fazer de diferença na vida de uma pessoa. Tá? Então, sentimos-nos muito bem em engajar esse projeto e muito mais que isso, a gente quer contribuir para o crescimento desses jovens e tenho certeza que essas palavras são da maioria da nossa comunidade aqui, do pessoal de tecnologia aqui, tá? Então, muito obrigado por estarem com a gente nesse projeto e a todos vocês, muito obrigado pela presença. Quem quiser contribuir com alguma doação, alguma coisa assim, esse WhatsApp é do Trinopolo, eu estarei respondendo a vocês, podemos fazer essa intermediação. Minha gente, agradeço demais a presença de cada um de vocês, aos nossos patrocinadores, a toda a história que a gente construiu até aqui, e certamente ela continuará por muito tempo. Agradeço ao vice-prefeito pela sua presença, e a gente tem na saída, uma pequena e muito singela lembrancinha para o Dia dos Pais. Então, se você é pai, lembre, faça uma anotação lá do que você quer de presente para o seu filho, rasgue uma paginazinha do bloco e entregue para o filho, ou então escreva para você mesmo o que você quer fazer para ser cada vez um pai melhor, mais autêntico, mais exemplo. Vejam, gente, nós somos o exemplo para os nossos filhos, tá? Então, quando a gente diz que é para levantar o indicador, eles estão olhando para o nosso exemplo, às vezes nem para as nossas palavras, tá? Então, muitas vezes eu tenho filhas, uma de 25, quase 25, quando ela me ouvir, ela vai dizer, mas eu não tenho 25 ainda. Sandy, você tem 24. E uma de 7 anos, e a gente sabe o quanto que, às vezes, palavras não chegam nas pessoas, mas o quanto exemplos conseguem fazer com que a gente consiga criar pessoas melhores nesse mundo. Eu conheço muitos de vocês como pais também, e eu sei o quanto vocês têm influências positivas aí para os seus filhos. Então, levem um carinhoso abraço meu e de toda a governança aqui do Trinopolo pelo Dia dos Pais, e aproveitem esse dia com seus filhos. Um ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.